A pergunta que nós queremos responder esta manhã, ela parece muito simples para nós que estamos na fé há muito tempo, mas ela não tem sido tão simples assim ao longo dos anos e nem é tão simples se você olhar o mapa do mundo. A pergunta é: quem é Jesus? Essa aqui é a pergunta que nós queremos responder. Não é uma pergunta fácil, porque se fosse, todos teriam respondido certinho ao longo dos séculos. Mas ninguém respondeu tão certinho, com exceção dos crentes, claro, ninguém respondeu tão certinho assim ao longo dos séculos. Jesus é o Messias na Bíblia, ele é o Cristo, da tribo de Judá, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, da família de Davi, que nasceria em Belém, da Judeia, ele é o Cristo. Mas ele não é só o Cristo, porque tem muitos conceitos de Cristo e de Messias nas mais diversas religiões, mas ele é o próprio Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. De tal maneira que quando ele nascesse, segundo Isaías, um menino teria nascido, ele seria homem, um filho teria sido nos dado, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então ele não é qualquer Messias, porque há muitos conceitos de Messias. Nos povos tribais eles estão esperando o Messias em muitas tribos por aí. Lá no hinduísmo eles estão esperando os surgimentos dos avatares e por aí vai, tem muitos conceitos messiânicos. Mas o conceito da Bíblia, que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus conosco, que tornaria-se homem, que seria crucificado, traspassado pelos nossos pecados, seria sepultado na sepultura de uma pessoa rica, seria morto ao lado de salteadores, mas ressuscitaria para reinar eternamente, porque várias vezes a Bíblia fala do seu sofrimento, mas fala de sua vitória e fala do seu reino eterno e fala que ele viveria para ver o fruto da sua obra. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho na cruz e hoje, como eu tenho dito, é a mesma coisa que dizer, ele veria 1 bilhão de pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador hoje, fora os séculos passados e fora os que ainda vão se converter. Então, é isso que é Jesus na Bíblia. Parece tão simples, né? Mas por que os rabinos não entenderam? Por que os fariseus não entenderam? Por que os apóstolos demoram tanto para entender? Porque os hindus têm um certo conceito de Jesus, mas não é bíblico. Por que 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos dizem que ele é só um profeta? Por que os testemunhas de Jeová dizem que ele é um arcanjo que tornou-se homem? Por que os espíritas falam que ele é um anjo de luz que reencarnou até chegar na pureza total? Ou seja, tem muitos. E por que os judeus negam que ele é o Messias? Então parece tão simples, mas quando você olha para o mapa do mundo, não é tão simples assim. Responder a pergunta: quem é Jesus? Muitos eruditos nas universidades dirão que ele foi um bom homem, que ninguém nega que ele existiu, e ninguém nega que o seu ensino moral é imbatível, mas não quer dizer que creem que ele é Deus e morreu pelos nossos pecados. Você vai ter muitos historiadores, muitos eruditos, que vão dizer o ensino moral de Jesus é imbatível, ninguém vai melhorar. Ama o próximo como você mesmo, não dá para melhorar isso. Não tem nada mais justo do que isso. Faça para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Então eles dizem que Jesus fechou, é imbatível, não tem como melhorar o ensino moral de Jesus. Mas se ele é Deus e morreu por nós nas cruz, isso é duvidado por aí afora, nos meios acadêmicos. Então parece fácil, mas não é tão fácil responder quem é Jesus. Mesmo porque tem muita influência da cultura, do ensino, das religiões ao nosso redor,
e nem sempre fica muito claro para nós, até nós mesmos, se nós não temos o hábito de ler a Bíblia e de ouvir bons sermões bíblicos, nem mesmo nós mesmos conseguimos responder direitinho. Jesus estava lá no primeiro século curando, os discípulos estavam recebendo dele autoridade para expulsar demônios e até para curar enfermos. Numa certa ocasião, você imaginar que esses discípulos tinham entendido certinho, mas várias vezes eles não tinham entendido certinho. Os discípulos de Jesus da Galileia não tinham entendido sozinhos. Nós não sabemos o número exato, mas nós imaginamos em torno de 500 pessoas realmente foram discípulos de Jesus, que são aqueles que se encontram com ele após a ressurreição, num monte específico que eles se reuniam ali na Galileia. Quando Paulo menciona em 1 Coríntios 15 que numa certa ocasião ele apareceu para 500 discípulos. Parece que 500 discípulos foi o número próximo de pessoas que creram nele. Mas nem sempre as pessoas que creram nele creram de maneira certa. Aí o Senhor levou os seus discípulos para Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon, ao norte de Israel. E lá tem um rochedo muito grande, um despenhadeiro assim, um rochedo muito comprido. E no meio desse rochedo, mais ou menos no meio, mais para baixo, tem uma gruta. E o nome da gruta era Porta do Inferno. Desde os dias do Império Grego, que dominou a região, que essa gruta era considerada a casa do deus Pan. Você já deve ter visto gravuras do deus Pan, cara de homem, corpo de homem até a cintura, mais chifre de bode, barba de bode, pernas de bode, pé de bode. Assim era o deus Pan, e assim eles acreditavam que o deus Pan vivia nessa caverna, e eles acreditavam que todos esses deuses e deusas da mitologia grega, que viraram deuses e deusas do Império Romano, eles imigravam entrando na gruta, e pelas frestas da onde minava água, e mina água lá até hoje, eles iam para regiões subterrâneas e invernavam, e eles tinham que ser acordados no fim do inverno, com muitos sacrifícios e muitas promiscuidades. E Jesus foi para Cesareia de Filipe. De qualquer canto que ele estivesse, dava para ver o rochedo, dava para ver a gruta, e ali ele dava para ver os altares, porque os altares estão lá até hoje, esculpidos nesse rochedo, foi feito altares e tinha pequenas imagens das mais diversas divindades. Então era o centro pagão mais próximo da casa de Jesus, a 25 quilômetros do mar da Galileia de Cafarnaum. Subiu, desceu montanha, lá chegou a pé, e ele fez uma pergunta. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13, daí em diante eu vou ficar nesse texto. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que estão falando por aí que sou eu? Depois que nós viajamos para cá, viajamos para lá, já expulsamos tantos demônios, tantos milagres, tantos cegos, tantos paralíticos, tantos mudos, tantos surdos curados, tantas bênçãos, tantos milagres, tanto poder, tanta unção, desceu sobre ele a unção do Espírito Santo para ser Messias na plenitude do Espírito, lá no seu batismo. Poder não faltava, milagre não faltava, ensino bom não faltava, Deus encarnado não faltava, e a pergunta é: que estão falando que eu sou? Não faltava nada, mas só faltava inteligência na cabeça das pessoas. Quem eu sou? Aí eles responderam: olha, dizem que o senhor é João Batista. Não foi por falta de poder e unção e de milagre para chegar a essa conclusão. Olha, estão pensando que o senhor é João Batista, ou o senhor é Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro profeta. Você percebe que só poder e unção não vai resolver? Nós precisamos de poder e unção, mas nós temos que falar claro de quem é Jesus. Se nós não falarmos claro de quem é Jesus, eles vão ver o milagre e pensar assim:
Oh, foi Alá que fez isso. Ou foi o espírito de luz que fez isso. Ou foi a mãe dele, porque antes dele fazer o milagre, eu rezei a mãe dele. E quantos milagres as pessoas dizem é porque primeiro oraram a Maria, ou rezaram a Maria. Por mais que o pastor orou e pôs a mão e foi poder, mas não entenderam quem era Jesus. Então havia poder, havia unção, mas havia má compreensão por toda parte, e até os dias de hoje é assim também. Enquanto nós oramos, nós repreendemos, e o poder de Deus se manifesta, a gente tem que falar claro quem é Jesus. Porque lá no sertão, eles vão falar, orei a Maria, fiz uma fezinha maior no Filho de Deus, mas o Padre Cício que curou. Então não adianta só ter poder e unção, tem que falar claro quem é Jesus. Porque Jesus estava falando claro e eles não entendiam. Eles não tinham compreendido ainda. Aí por fim, Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, a gente viaja junto, a gente dorme na mesma quebrada junto, debaixo das mesmas árvores juntos, nas mesmas cavernas juntos. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Captou que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Captou que ele não era qualquer um. O Filho de Deus nas Escrituras, Jesus, Filho de Deus, significa muito diferente de eu e você, filho de Deus. Ele é filho de Deus porque ele tem a mesma natureza divina e os mesmos atributos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Você é filho de Deus assim? Você é filho de Deus, que se der ordem aos mortos, no dia da ressurreição, todos os salvos ressuscitarão? Você é filho de Deus assim? Ele é filho de Deus, um com o Pai, na Trindade, mesma natureza, mesmos atributos. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Quando a Bíblia diz que ele é filho de Deus, quer dizer que ele é eterno. Salmo 2, os reis da terra, os poderosos se levantariam contra o Senhor e o seu ungido, e Deus ia dar risada, porque o Criador do universo, dependendo do ponto que você está no universo, você nem enxerga a Terra. Com um telescópio muito bom, você vai ver um grãozinho de areia. E que somos nós no planeta Terra. 4, 5 quilômetros ali do avião, as casas já ficam bem pequenas e você não enxerga a pessoa que está no jardim. E por acaso eu tive a oportunidade de voar nas minhas viagens. Eu olhei à direita, lá estava o palácio da rainha da Inglaterra, desse tamanhozinho. E olha que eu já visitei esse palácio, não entrei dentro, tinha que pagar muitas libras, achei que não valia a pena, mas eu rodei para o lado de fora e andei naquele caminho pavimentado com árvores muito bonitas, que você pode ir até lá não sei aonde. Já passei lá do avião, parecia uma casinha de nada, era o palácio da rainha da Inglaterra. O que esse mundo, esses reis, podem contra o Pai da eternidade? Os reis da terra se levantaram, os poderosos, ele dá risada, porque ainda que ele tornou-se homem, 100% homem, para morrer pelos nossos pecados, ele ia ressuscitar no terceiro dia, porque ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ninguém pode derrotá-lo. E ele é o juiz do juízo final. Isso que é Jesus na Bíblia, ele é dessa maneira. Pedro respondeu: certo, tinha até revelação de Deus, verso 17,
Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Simão deve ter achado meio engraçado, né? Que desde o momento que Jesus encontrou Simão, filho de Jonas, falou: eu não vou te chamar de Simão, filho de Jonas. Eu vou te chamar de Cefas, que significa Pedro. Eu vou te chamar de pedregulho, que é isso que Pedro significa. Uma pedra pequena que você pega na mão e consegue jogar longe. Se ela ficou grande o suficiente para você não conseguir levantar, não é mais Pedro. Para ser Pedro, tem que conseguir levantar e jogar para o outro lado. Se não conseguiu levantar, não é mais Pedro. E agora ele ignora o nome que ele tinha dado para Pedro e chama ele de Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Se você sabe que eu sou o Messias, o Filho de Deus singular, foi meu Pai que revelou. Mas não parecia que Pedro havia entendido na dimensão bíblica para saber que ele não seria rei que nem o rei Davi. Se fosse para ser rei que nem rei Davi, ele reinaria tranquilo, ia ser fácil, moleza sobre toda a terra. Mas o reino dele não veio aqui substituir o império da Síria, nem o império da Babilônia, nem o Egito, nem a ONU, e nem o Trump, e nem o Bolsonaro. O reino dele está nesse mundo, mas não é desse mundo. Os reinos desse mundo passarão, os seus reis passarão, os sistemas, os governos, mas o reino de Jesus não passa. Ele está na terra, mas não é da terra. Ele está no mundo como sal da terra e luz do mundo, mas não é do mundo. E quando o reino chegar na sua plenitude, esta era com pecado e os seus reinos passarão, e o reino do Senhor continuará, como continua desde já, reinando de maneira soberana até que essa era passe, a hora que Deus quer que ela passe. A Bíblia diz que tem um tempo para isso e só Deus sabe o dia e a hora, mas essa era vai passar e o reino do Senhor chegará à sua plenitude. Então ele disse: tu és o Messias, pensando que ele seria o rei Davi na terra. Israel ia atingir de novo a seu apogeu, porque o apogeu máximo de Israel na história é os dias de Davi e os primeiros anos de Salomão. O resto foi aquela coisinha de nada, né? Já separou as tribos, Josafá só reinou em Judá, Ezequias, Josias, rei Asa, Uzias, aquela coisica de nada perto dos impérios. Israel não foi grande coisa na história do ponto de vista de império humano, do ponto de vista da revelação de Deus para as nações, é tudo que Deus falou que Deus ia usar Israel. Mas em termos de império humano, sempre foi aquela coisinha. Não foi grande coisa. Mas o ápice é Davi, porque as nações ao redor foram conquistadas e pagaram impostos para Davi, e Davi terminou a vida ricão. Tinha toneladas de ouro e prata. E lá estavam eles desejando que Jesus fizesse isso. Mas não é isso que ele veio fazer. Ele veio derrotar o pecado, o diabo e a morte e declarar que o reino de Deus chegou. Você pode sair das trevas para a luz através da minha obra redentora. Esse reino vai crescer até ter a sua plenitude. Então, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas aplicou como se fosse o rei Davi, a compreensão dele não estava muito boa. Verso 18, Jesus disse: você é Pedro, você é Cefas, você é um pedregulho. O pessoal pensa que ele é o alicerce máximo da igreja. Nós estamos alicerçados no ensino dos apóstolos, inclusive de Pedro, porque eles que falaram de Jesus, ou escreveram, ou seus companheiros escreveram. Nós temos o Novo Testamento. Jesus não escreveu o Novo Testamento. Portanto, eles são alicerce nesse sentido, por serem os apóstolos de Cristo que testemunham de Jesus. Mas realmente o alicerce
para vencer o pecado, o diabo e a morte e ter eternidade em Deus, é Jesus. Isaías disse: ele é a pedra angular colocada pelo Senhor em Sião. Ele morreu em Sião. Ele vai voltar em Sião. Ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai rachar. E ele disse que era de Sião até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas é poder derramado pelo Senhor sobre a igreja em Sião. E o Senhor disse: eu vou colocar uma pedra em Sião. Falou pelo profeta Isaías, não precisa abrir, Isaías 28:16, está sendo gravado, você pode receber o link depois. Vou colocar uma pedra angular em Sião, quem confiar nela não será abalado. Jesus disse: você é um pedregulho. Mateus 16:18, você é um pedregulho, mas sobre essa pedra, agora é Petra, agora não é Petros, agora sobre essa pedra, esse despenhadeiro, essa grande rocha que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra você, contra mim, porque nós estamos edificados na pedra, no rochedo, que é Jesus. O inferno não tinha poder contra ele, a morte, o pecado, o diabo, ele venceu, e quem está nele, vence nele. E o inferno não tem poder contra ele. Aquele inferno lá do rochedo de Cesareia de Filipe nem era o conceito bíblico de inferno. O conceito bíblico de inferno é o lugar dos mortos sem Jesus. O inferno não tem poder contra nós, porque nós não vamos para o inferno, nós vamos para o paraíso. Aqueles que estão alicerçados em Cristo, ao morrerem, vão para o paraíso. No dia da ressurreição, receberão corpos celestiais. Eu vou falar disso em breve na igreja. Vou falar em breve, dia 22 à noite, sobre a nossa ressurreição em Cristo. E aí nós ressuscitaremos em Cristo exatamente como Ele é, não com natureza divina, mas com um corpo incorruptível, em poder e glória, um corpo espiritual. A partir daí nunca mais nós vamos morrer, porque somos filhos de Deus, filhos da ressurreição, porque estamos em Cristo. E as portas do inferno, o inferno, a morte, o pecado, o diabo, nada prevalece contra a igreja, porque nós estamos em Jesus. É isso que Jesus falou: você é só um pedregulho, você só é uma pedra viva, como os demais salvos, pedras vivas. Mas sobre esse rochedo que sou eu, a pedra angular que sou eu, em mim eu edifico a minha igreja, em mim ela é indestrutível. E de maneira bem clara, esse indestrutível no dia da ressurreição dos salvos é receber um corpo imperecível, em poder e em glória, um corpo espiritual, estar para sempre com o Senhor. Bom, parecia que estava indo quase tudo bem, quando Jesus disse para Pedro, no verso 19: eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor falou: você só é um pedregulho, mas em mim as portas do inferno não prevalecem contra você. Em mim as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E Jesus está falando do inferno tal como revelado na Bíblia, e não daquela gruta. Em mim você tem vida eterna, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu.
O que você desligar terá sido desligado no céu, mas isso serve para qualquer crente. O que nós ligarmos aqui na terra, naquele que é indestrutível, está ligado no céu. O que nós não ligarmos na terra, naquele que é o indestrutível, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, também não vai estar ligado no céu. E se não estiver ligado em Cristo na terra, não está ligado no céu. E se não estiver ligado em Cristo, a morte, o pecado e o diabo têm poder. Mas se estiver em Cristo, a morte, o diabo, o pecado, o inferno, não tem poder. Nem mesmo o juízo final tem poder, porque em Cristo ele está purificado. O juiz do juízo final já o salvou, já o resgatou. Ele está em Cristo, naquela rocha que o torna inabalável, porque ele está no Senhor. Então Jesus disse: o que você ligar aqui terá sido ligado, o que você desligar terá sido ligado. Mas eu tenho um conselho para você: nem tente ligar agora. Você vai ligar tudo errado. Você vai ligar tão errado que não vai valer de nada. Então, por favor, feche a sua boca. Mateus 12, 20. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Tanto poder para ligar, para desligar, e tanto conselho para não abrir a boca. Não podia abrir a boca, porque não ia pregar Jesus. Ia pregar a vinda do rei Davi, ou a vinda do Jeremias, ou a vinda do Elias, ou a vinda do Espírito de luz que reencarnou, ou profeta de Alá, ou avatar do hinduísmo, ou um Cristo que vive sofrendo, e todo mundo sofre com ele, para ter um alívio. Fala com a mãe dele. Ia pregar qualquer coisa, menos Jesus da Bíblia. Se vai pregar a vinda do rei Davi, por favor, Pedro, faz um favorzinho. Pedregulho, faz um favorzinho. Não abre a sua boca. Fica quietinho aí até você aprender. Fica quietinho até você entender. Você tem um problema fundamental aí, Pedregulho. Você não entendeu o Salmo 22, você não entendeu Isaías 53, você não entendeu, os rabinos também não ensinam. Diz o Peter lá da Ana, que mora hoje em Colchester, foram missionários muitos anos em Israel. Segundo ele, os rabinos pulam Isaías 53. Quando também não publica sem o capítulo. Tem que certificar isso com ele. Porque ele disse isso algum tempo atrás, que eles não ensinam, eles pulam. Porque Isaías 53, irmãos, só não vê quem não quer ver. Crucificado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Só não entende se não quiser, né? Várias vezes essas ideias são repetidas em Isaías 53. Então não tem, Isaías 53 fala do seu sepultamento, a sepultura do rico. Fala da sua crucificação, tendo salteadores do lado. Se for ensinar, Isaías 53, vira crente. Testemunho do pastor David Lazarus, agora está um pouco avançado em idade, acho que não tem nem energia para vir ao Brasil mais, mas ele se converteu assim. Nos anos 70 ele era hippie lá nos Estados Unidos, e vários judeus hippies também migraram para Israel. Era meio exótico morar em Israel. Ele estava tocando o violão dele na beira de alguma daquela estrada, os hippies eram assim, não é? Aí os judeus messiânicos que conversam Jesus como Senhor e Salvador, pararam do lado dele: vamos cantar também, porque é assim que eles evangelizavam. Não demorou muito, eles falaram de Jesus, citando Isaías 53.
O David Lazarus, o testemunho dele é exatamente esse. Eu não acreditei, achei que eles estavam me enganando, me levando para um ensino errado, mas acho que é Tel Aviv, né, Elaine, que tem os manuscritos do Mar Morto num círculo. Então, lá em Tel Aviv, eu não fui nesse museu ainda, não fui em tudo que tem em Israel, porque quando eu vou lá, eu estou lá com outros propósitos, não sobra muito tempo, mas eu vi fotos disso daí, não é? Você tem todos os manuscritos do Mar Morto, ou talvez só Isaías, não sei, assim, num círculo. Ele, sabendo hebraico, ele foi lá, rodou, até que ele achou Isaías 53, ele leu Isaías 53. Então, aquilo que eles me falaram, então, na beira da estrada, é verdade. Naquele momento, ele recebeu Jesus, se tornou um homem muito abençoado, de oração, revelação, profecias muito marcantes, ele encontrou Jesus quando falaram do sofrimento de Jesus, à luz das Escrituras, do seu sepultamento, da sua ressurreição, que é o que Jesus falou para Pedro. Mateus 16, 21. Pedro e demais apóstolos. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ressuscitar. E por isso nós temos vitória nele. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22, Pedro o chama à parte, começa a repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, pedregulho. Se você vai pregar outro evangelho que não está na Bíblia, feche a sua boca. Pedregulho, se você vai falar que eu não vou morrer, ressuscitar, não pregue evangelho nenhum. Eu não sou esse rei Davi que você está pensando. Para trás, pedregulho. Você e o capeta que pôs essa ideia na sua cabeça. Para trás. Estava difícil de entender, porque ele foi criado ouvindo um conceito errado. Não era tudo isso de maldade, é que estava enraizado. Pessoa no catolicismo, no espiritismo, no hinduísmo, no islamismo, no judaísmo, no secularismo, ele está com os conceitos muito enraizados. E às vezes tem poder, tem unção, tem cura, tem milagre, mas ainda a ideia é meio as ideias são meio confusas. As ideias se tornarão melhores para falar a verdade, tendo um toque do Senhor, recebendo Jesus e sendo ensinado na Bíblia. Hoje eu estou ensinando na Bíblia. Porque se não compreender na Bíblia, fica com um conceito meio errado e vai ensinar um Jesus meio errado, vai apresentar um Jesus, às vezes o conceito ele é o Messias, o Salvador, uma aplicação errada. E nessa hora quase que Jesus fala: ai, para de pregar, por favor. Vai fazer discipulado. Fecha a boca, pedregulho. Fecha a boca, pedregulho, porque você não vai ligar nada aqui no céu, nada aqui na terra e muito menos aqui no céu. Você não vai ligar nada com nada. Mas o que você ligar na pedra fundamental, que é Jesus na terra, vai estar ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, alicerçada em Jesus, purificada no seu sangue. Aí sim, ninguém vai destruir. Jesus conhece cada um deles, vai ressuscitar cada um dos seus, e vai dar um corpo incorruptível para cada um dos seus. Demorou um pouquinho, para falar a verdade, porque era difícil mesmo, até porque Jesus falava com muita linguagem figurada, e tem hora que ele queria que todo mundo entendesse, tem hora que ele queria que ninguém entendesse, e aí ele falava de um jeito todo cheio de metáforas, ninguém entendia nada, ele estava certo, naquela hora os seus inimigos não podiam entender, talvez os apóstolos iam falar demais, e misturar com aplicações erradas. Aí Jesus foi devagar, até que testemunhas da crucificação,
do sepultamento e da ressurreição, agora eles entenderam. E o Senhor falou: mas vocês entenderam, mas precisa de poder do Espírito Santo. Sem poder do Espírito Santo, você agora até vai pregar certo, você vai tentar ligar certo, porque agora finalmente isso é inegável, né? Você me viu crucificado, você me viu sepultado, você me viu ressurreto com o corpo espiritual, o primogênito da ressurreição. Você me viu, é inegável. Você me viu subir aos céus, você me viu de muitas formas e maneiras. Agora você pode pregar, mas tem um detalhe: você não tem poder do Espírito Santo. Não vai dar para você vencer o pecado e nem ser testemunha de Jesus, sem uma graça de Deus te capacitando pelo Espírito. Mas Jesus finalmente liberou quando falou para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Agora está liberado. Agora Jesus não falou para o pedregulho: fecha a boca, não fala para ninguém que eu sou o Cristo. Ele falou: agora você vai falar para todo mundo que eu sou o Cristo. Lá em Betânia, antes de subir aos céus, Jesus mais uma vez iluminou o pensamento deles e mostrou a luz da Bíblia. Está escrito que o Cristo deveria padecer e ressuscitar em seu nome. Pregarão arrependimento de pecado, arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esperem ser revestidos de poder. Nesse momento Jesus liberou os pedregulhos, preguem para as nações. Agora vocês entenderam Jesus à luz da Bíblia. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Vocês são testemunhas. Preguem no poder do Espírito Santo. Agora sai para pregar, porque agora não vai pregar outro Jesus, vai pregar o Jesus das Escrituras. E aí o que vocês ligarem aqui na terra em Cristo, a porta do inferno, o pecado, o diabo e a morte não tem poder, porque está em Cristo. Agora você pode pregar. E não é que pregou? Você chega lá em Atos 2, tem o Pedro de Mateus 16 e tem o Pedro de Atos 2. O Pedro de Atos 2 vai citando Bíblia, aprendeu tudo com Jesus. Esse Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou. O profeta Davi disse que Deus não ia deixar o seu corpo ver corrupção, ele está vivo. Aí chega em Atos 4, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Atos 4, verso 10, se você puder abrir a sua Bíblia, fazendo favor. Pedro está diante do Sinédrio, ele morreu de medo, negou Jesus. Você estava no pátio da casa de Caifás, morreu de medo, negou Jesus, mas agora ele está diante de Caifás. Olha a diferença do Pedro de Mateus 16, o Pedro após a crucificação, e esse Pedro aqui. Esse é o Pedro cujo pedregulho está no poder do Espírito Santo e vai pregar o Jesus da Bíblia. Não vai falar que ele é o rei Davi que está voltando, uma espécie de rei Davi. Atos 4, verso 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel. Os senhores aí nada mais, nada menos que 71 homens do Sinédrio, os mais influentes. Podia expulsar a pessoa da sinagoga, ela ia passar fome, podia mandar matar, estava morto. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Nazareno, quem vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é a pedra que os construtores rejeitaram, citando o Salmo, mas Deus a tornou a pedra angular, citando Isaías. Quem estiver nessa pedra,
quem estiver ligado nele, as portas do inferno não têm poder, a morte não tem poder, o pecado, o diabo não tem poder. Quem estiver nele é salvo, tem vida eterna. E só tem salvação nele. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Se vocês receberam hoje, vocês têm vida eterna. E se recebessem Jesus, Pedro estava ligando na terra multidões de pessoas em Jesus, estava sendo ligado no céu. O inferno não tem poder contra a igreja de Jesus Cristo, não vence. E a Bíblia vai dizer que essa igreja em Cristo Jesus, em termos de posição espiritual, está sentado com Ele nas regiões celestiais, e no nome de Jesus pode sim se opor a obras das trevas. Às vezes os crentes, por falta de discipulado, dá até dó, né? Eles procuram o pastor e falam: ô pastor, estou ouvindo uma voz. Mas você está em Cristo, manda a voz correr. Ó pastor, está mexendo a cadeira lá em casa, mas você está em Cristo. Nada do mal pode entrar na nossa casa. Se estiver entrando, a gente repreende em nome de Jesus. Nada do mal pode ter autoridade. Nós estamos em Cristo nas regiões celestiais, e as portas do inferno não prevalecem. A gente não pode ter medo, temos até que tomar uns certos cuidados com coisas que saem de nossa boca. Deus pode permitir alguma coisa, mas não quer dizer que a tentação é maior do que a gente possa suportar. Tem exemplos na Bíblia para a gente não errar. Deus permitiu que o diabo incitasse Davi a levantar o censo, mas ele não era obrigado a levantar o censo. Quando ele tocava a harpa, os demônios fugiam, não fugia? Então ele podia tocar a harpa de novo. Mas aí ele deu bobeira e foi levantar o censo e teve um juízo muito severo por causa daquilo. Às vezes o crente dá uma desculpa, que o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo só fez a proposta tentadora. Não é obrigado a cair na proposta tentadora. Pode inclusive repreender em nome de Jesus, porque em Jesus tem autoridade. Não pode falar: o diabo me atacou, fez uma armadilha, ele é muito forte. Não, você está em Cristo, ele tem autoridade nas trevas, ele não tem autoridade na luz. Você foi lavado e comprado no sangue de Cristo. Não estou dizendo que você não sente presença maligna aqui e ali. Viajando pelo mundo, eu entrei nos prédios aí dedicados a coisa ruim. E eu senti um arrepeiozinho bem legal, assim, aqui até na nuca. Parecia que o bode estava aqui. Mas também não devia ter entrado lá. Eu nunca mais vou entrar em umas certas catedrais que eu entrei na Europa, só fico de longe, porque está consagrado para eles. Mas na minha casa não está consagrado para eles, não. Esse prédio aqui também não está, não. Eu sempre lembro de um dia que eu cheguei para orar, o pastor José Roberto estava orando, eu senti uns arrepios para todo lado. Eu falei: Zé, tem demônio aqui dentro. Ele falou: eu sei, pastor, já senti. Ele falou: mas meu problema não é que ele está aqui dentro, o problema é que nós estamos deixando ele ficar aqui dentro. E o problema maior é por que ele está aqui dentro. Porque se entrou e está ficando aqui, alguma coisa tem, eu não sei o que é, alguma coisa tem. Aí nós repreendemos, mandamos embora, e tinha sim, infelizmente, é triste, né? A gente não fala isso com alegria, mas havia um zelador aqui, voltou para as drogas, uma série de coisas. A moradia dele virou um chiqueiro que a gente nem falou, mas hoje eu vou te falar. Ele fazia xixi em garrafa PET e ia botando tudo debaixo da cama, era um fedor. Demorou dias e dias para aquele cheiro sair, passou criolina, o que você imaginar, irmão, deixou a janela aberta, a porta aberta.
E ali estava a porta para o inimigo, dentro aqui deste prédio. Mas nós repreendemos, nós oramos, veio à tona, encaminhamos o zelador para onde tinha que caminhar, pagamos os direitos trabalhistas. Ficou um cheiro aí que demorou, com um cheiro que demorou para sair. O inimigo não tem autoridade sobre nós para entrar na nossa vida, na nossa casa, ou nesse prédio, ou no Vale da Bênção. Só se nós deixarmos. Com os nossos pecados, com brechas, portas abertas, filmes impuros lá na sala de casa, ou o filme do capeta lá na sala de casa, depois você vai falar, pastor, o negócio está ruim lá, quando a vez que eu entro na sala, mas o que passou na televisão, quando você entrou, para ele estar ali dentro? Você está em Cristo. Você fala, sai daqui em nome de Jesus. Acabou. Aqui não pode. Mas se tocar funk, irmão, no seu quarto, aquelas nojeiras todas de letras, com aqueles palavrões e coisas impronunciáveis, depois não fala para mim que o capeta está lá no seu quarto. Às vezes os crentes, não estou dizendo vocês, que eu conheço vocês, eu estou dizendo que às vezes os crentes tocam as músicas impuras, assistem os filmes impuros, depois também vai ter presença maligna, mas nós estamos em Cristo. Quem nele está é inabalável, tem autoridade em Cristo. Não deve se exaltar. Eu sou o poderoso ungido. Eu faço e aconteço. Glorifica Jesus. Eu estou em Cristo. As portas do inferno não têm poder contra ele, mas pelo sangue dele eu estou nele, e por causa disso não tem poder na minha vida, na minha casa, nesse prédio, no Vale da Bênção, não tem poder. E eu estou com ele nas regiões celestiais, eu posso mandar embora, eu mando embora em nome de Jesus, não é porque eu sou alguma coisa. O Senhor falou para Pedro, que se ligar aqui na terra, eu vou ligar no céu. E logo Atos 2, ele ligou 3.000 de uma vez. E foi ligando, e foi ligando, e foi ligando. Hoje tem 1 bilhão de pessoas confessando Jesus, eles estão em Cristo. E a morte, que é isso que significa as portas do inferno. A morte não tem poder contra eles. E também o mundo das trevas não tem. Mas nós estamos numa batalha sim, claro que nós estamos, é inegável. Efésios 6, se você estudar um pouquinho ali, nem precisa mais do que Efésios 6. Nós temos esses dominadores do mundo tenebroso, que eles receberam da parte do Senhor autoridade nessa terra. O diabo é chamado por Jesus 3 vezes príncipe desse mundo. Se Jesus disse que ele é, acabou. Mas é uma autoridade delegada. Mas se Jesus disse que não tem poder sobre nós, não tem poder sobre nós. E que a gente pode desfazer as obras das trevas, nós podemos. Na vida da pessoa que quer Jesus. Também não dá para limpar o planeta Terra, porque tem gente que quer limpar o planeta Terra, né? Agora eu mando todos eles para o abismo. Se fosse fácil assim, irmão, nem Jesus pôs no abismo. Podia pôr, mas não pôs. Porque eles receberam autoridade para ficar aqui até o reino do anticristo. Eles vão aprontar muito. Porque a Bíblia diz que eles vão aprontar muito. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor para fazer isso. No ápice dessa maldade, Jesus virá em grande poder e glória. O que importa é que nós que estamos em Cristo, a morte, o pecado, o diabo não tem poder em nossas vidas. É que os pedregulhos que somos nós, em Cristo nós temos poder e autoridade. E se for para pregar esse Jesus, nós devemos sim pregar. Se for pregar outro Cristo, fecha a boca, pedregulho, porque você não vai ligar em Cristo, você não vai ligar em nada. Mas se você ligar em Cristo, está ligado no céu. E em Cristo você será considerado digno da era por vir,
da ressurreição, é isso que Jesus falou para os saduceus. Aqueles que forem considerados dignos da era por vir e da ressurreição, não podem mais morrer. São filhos de Deus, filhos da ressurreição. As portas do inferno, que é um outro jeito de dizer, a morte não tem poder contra eles. As trevas não têm poder contra eles, porque eles estão em mim. O Senhor quer que você pregue esse Jesus. E o Senhor quer que você viva sem medo, porque você está em Cristo. E o Senhor quer que você use a sua autoridade. Não é só chamar o pastor para orar. Você mesmo, esse crente emburrado com a coisa do mal. Eu estou emburrado, eu estou bravo. Sai em nome de... O Senhor te agracia em Cristo Jesus. Te purifica em Cristo Jesus. Te dá a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos fazer um clamor a Deus, recebendo tudo isso da parte de Deus, aí onde você está. Vamos ficar em pé. Vai orando junto comigo, pode orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos redimiu, morreu em nosso lugar, e no Senhor, como nosso Senhor e Salvador, arrependido dos nossos pecados, nós temos purificação, nós temos perdão, nós temos vida eterna e nós temos posição. Nós estamos em Jesus. E as portas do inferno, o pecado, o diabo e a morte não prevalecem contra nós. Senhor amado, nós recebemos do Senhor ousadia. Nós não recebemos espírito de medo e de temor, mas de ousadia no Espírito Santo, para viver plenamente a nossa vida em Cristo e para anunciar Jesus das Escrituras. O que venceu o pecado, o diabo e a morte é Senhor no céu e na terra, vai voltar em grande poder e glória, porque nós estamos em Jesus. Nós desfazemos toda a obra das trevas contra nós e a nossa família, nossos pertences, propriedades, contra essa igreja, contra o Vale da Bênção. Nós destruímos e mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos para esta igreja, para o Vale da Bênção, nossas vidas, familiares, somente a presença do Senhor e a ministração do Espírito Santo de Deus. Não aceitamos influência do mal, confundindo a mente, confundindo o coração, dúvidas contra Deus e a Bíblia, desfazemos, mandamos embora em nome de Jesus. Estamos em Cristo, nós somos do Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre os cultos dessa igreja, sobre o culto de ceia com a presença do pastor Paulo Silas, sobre as ceias ministradas no próximo domingo. Derrama da Tua presença, da Tua bênção, da Tua unção e glorifica o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos sair dessa igreja com a alegria do Senhor, com a bênção do Senhor, com a renovação do Senhor, e por onde nós passarmos, a presença do Senhor, o Teu poder, a Tua unção e a Tua alegria irão conosco. Nas nossas famílias, por onde formos, nas igrejas, por onde passarmos, o Senhor irá conosco, a bênção do Senhor cairá sobre os cultos dessa igreja, no Viçoso, nas casas, nos grupos de discipulado. O Senhor glorificará o Teu nome através de nossas vidas. Obrigado pela revelação da Bíblia, obrigado porque nós podemos aprender que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas à luz da Bíblia, e não à luz das religiões, e não à luz das tradições e das confusões doutrinárias, mas à luz da Bíblia.
Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua vitória contra a morte. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou de nós todo o pavor da morte, porque nós temos vida eterna no Senhor. Nós estamos nessa pedra inabalável que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. Saímos dessa igreja abençoados e nós vamos dar fruto para o Senhor. O Senhor vai usar cada pessoa que está nesse culto como testemunha e darão fruto, porque não depende de força humana, mas depende somente do teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja conosco desde agora para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Se você quiser oração e unção com óleo representando o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus, vem aqui, nós vamos orar por você. Mas vai na paz do Senhor, cumprimenta os irmãos, não sai correndo.